Olá, meu nome é Thiago Yukio Horiuchi, sou estudante de Engenharia de Telecomunicações na Unicamp e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as redes interplanetárias. Mas o que seria uma rede interplanetária? Como o próprio nome indica, ela é basicamente a comunicação entre os planetas do Sistema Solar por meio da internet. Bom, para contextualizar um pouco, a transmissão e a recepção de pacotes de dados é uma tecnologia que está bastante estabelecida dentro das missões espaciais. Entretanto, a infraestrutura em uso atualmente se assemelha a uma linha telefônica, com uma comunicação ponto a ponto e que deve se tornar insuficiente diante da complexidade crescente das missões espaciais. Para começar, vamos tentar compreender os desafios. As vastas distâncias no espaço causam atrasos significativos nas comunicações, sendo esse um dos motivos que impulsionou o desenvolvimento da internet interplanetária. Deve-se considerar também que no espaço há grandes vazios situados entre os objetos em constante movimento, sem contar as distâncias gigantescas que, por exemplo, estamos separados por cerca de 400 mil quilômetros da Lua e 225 milhões de quilômetros de Marte, o que tornam bastante significativas os atrasos e as interrupções da transmissão e da recepção de dados, assim como sua perda. Outros desafios a serem considerados também são que a viagem da informação no espaço está sujeita a diversas fontes de perturbação, como a atividade solar, o que pode corromper os dados enviados, fazendo com que haja necessidade de correção ou reenvio, o que pode atrasar ainda mais o processo. Portanto, é de extrema importância a pesquisa, desenvolvimento e implementação de novos sistemas de redes, para que seja possível garantir o fornecimento de dados com menos atrasos ou perdas durante missões espaciais. Além disso, para dar corpo ao novo protocolo de transmissão, a NASA, a Agência Espacial Americana, fará uso de três redes formadas por estações em terra e também por vários satélites de retransmissão. São elas a Deep Space Network, DSN, a Near Earth Network, NN, e a Space Network, SN. Ao operarem em conjunto com outros nós terrestres, essas redes formarão a fundação da chamada Solar System Internet, que traduzindo para o português fica a Internet do Sistema Solar. Assim como a internet terrestre, a SSI vai oferecer aos usuários plataformas padrões bem definidas, nos quais será possível construir uma ampla variedade de amplificações por meio de serviços de internet. A SSI utilizará o switch de protocolos Delayed Disruption Tolerant Networking, DTN, que funciona em qualquer cenário, mesmo a longas distâncias em anos-luz, com quebras frequentes de conexão onde o padrão convencional de internet, IP, falharia. Após vários testes iniciais realizados na Antártida, o novo modelo DTN já foi utilizado também em várias missões e experimentos correntes da NASA, entre elas o experimento Deep Impact Network (DINAD) e a Earth Observing Mission, além da Lunar Laser Communication Demonstration. A agência também mantém atualmente o Fundo de Investimento Interplanetary Networking Special Interest Group, a fim de transformar em realidade a nova internet interplanetária. Agora, para que serve a rede interplanetária e quais são as suas vantagens? Essa rede vai servir para se ter uma comunicação mais confiável e segura de astronautas e espaçonaves entre si e com a Terra. Podemos afirmar que a DTN é um grande avanço para a troca de dados entre os planetas, já que o protocolo impede que haja perda de informações enviadas e recebidas. Os astronautas em missão vão poder se comunicar diretamente com suas bases, até mesmo controlar robôs em outros planetas dentro da nave espacial. Vale lembrar que a comunicação feita hoje entre satélites e estações usa protocolos que não permitem uma padronização dos serviços. Já a internet interplanetária tem a grande vantagem de utilizar padrões de comunicação mais uniformes, o que permite o desenvolvimento rápido de soluções que são facilmente conectadas na rede. A padronização ainda permite ganho de escala e custos menores no longo prazo. Outra vantagem dessas pesquisas é que, segundo a NASA, criadora do DTN, mesmo que os protocolos tenham sido desenvolvidos para uso espacial, elas poderão ser usadas na Terra, em locais que sofrem frequentes interrupções e altas taxas de erro. A Antártida é um desses lugares, já que lá só é possível usar internet via satélite. Agora,
Para uma análise de visão mais técnica, iremos falar um pouco sobre as redes overlay, para ajudar a entender um pouco mais sobre o que é e como funciona o protocolo DTN, já que elas podem ser consideradas redes overlay e são de extrema importância para as redes interplanetárias. Portanto, uma definição de rede overlay seria uma rede lógica construída sobre uma rede física já existente. Este tipo de rede é usada comumente para viabilizar aplicações e serviços na internet. Como exemplos, existem as redes P2P, P2Peer, que são provavelmente as redes overlay mais difundidas que existem. Pode-se ilustrar melhor o conceito de redes overlays em redes P2Peer, olhando a figura. As redes overlay são constituídas de enlaces lógicos criados entre os nós participantes da rede. Podemos ver na figura a ideia de que a rede overlay forma uma camada acima da rede física. Outro detalhe que precisa ser notado é que um enlace lógico da RO não precisa corresponder a um enlace físico na rede física. Para entender o funcionamento da arquitetura DTN, vale ressaltar que para que duas redes diferentes se comuniquem, é necessário que haja um agente fazendo o intermédio da comunicação. Tendo isso em mente, é possível dizer que na arquitetura DTN é usado o conceito de regiões que define a área de atuação de redes, com características de comunicações homogêneas. A rede DTN é construída como uma rede overlay em cima das redes regionais, que são redes diferentes com características distintas. A rede DTN provê interoperabilidade entre as redes regionais, servindo como uma espécie de buffer para acomodar as diferentes latências entre as redes e possível falta de conectividade. A rede DTN é uma rede de comutação de mensagens, diferentemente da internet que é baseada em comutação de pacotes. A comutação de mensagens não foi desenvolvida agora. Ela é uma das formas mais simples de se trocar mensagens e é usada até hoje em muitos lugares como serviços de correios, e-mail e correio de voz. Uma mensagem numa rede DTN pode ser um bloco inteiro de dados de um aplicativo ou um segmento dele. A comutação de mensagens da rede DTN é do tipo Store and Forward, ou seja, ela primeiro recebe toda a mensagem, guarda em um buffer e depois encaminha para o próximo nó ou destino. A figura mostrada ilustra melhor esse processo. A computação de mensagens, embora seja muito simples, exige que os responsáveis por encaminhar as mensagens, os roteadores e gateways, tenham de possuir grande capacidade de armazenamento. Isso porque as mensagens têm que ser armazenadas por completo até que seja possível encaminhá-las. Esse tipo de armazenamento é dito persistente em oposição ao armazenamento feito em roteadores convencionais da internet, que guardam os pacotes em chips de memória de curto prazo, até que os pacotes sejam encaminhados. Os roteadores DTN precisam de armazenamento persistente pelos seguintes motivos. 1. A comunicação com o próximo salto pode ficar indisponível por um grande período de tempo. 2. Um dos nós da comunicação pode enviar dados muito mais rápido que o outro. 3. O receptor da mensagem encaminhada pode detectar um erro e pedir a retransmissão dela. Por armazenar as mensagens por inteiro, a técnica de comutação de mensagens pode avisar ao próximo salto os requisitos de banda e tamanho livre necessário em memória para armazenar a mensagem nos nós intermediários. Outro problema que também é resolvido com a comutação de mensagens é a conectividade intermitente. Para ilustrar esse cenário, considere uma comunicação interplanetária entre a Terra e Marte, onde os dispositivos têm limitação de bateria e por isso não podem ficar tentando enviar mensagens o tempo todo. O que a rede DTN faz no caso de conectividade intermitente, como é o caso da figura, é esperar até que o link seja restabelecido e então envia a mensagem. Se fosse utilizado o TCP/IP, por exemplo, o que iria acontecer é que o mecanismo de janelas deslizantes do TCP iria diminuindo, em decorrência dos erros que aconteceriam até eventualmente devido ao tempo de inatividade do link dar um timeout e encerrar a sessão. Sabendo disso, é importante dizer que esse lapso de tempo pode ser rompido de dois jeitos, um por contatos oportunistas e outro por contatos agendados. Para explicar contatos oportunistas, podemos utilizar o seguinte exemplo. Imagine que uma pessoa programou seu PDA, Personal Digital Assistant, para fazer o download de um arquivo. Porém, no momento em que o indivíduo programou seu PDA, ele não tinha como acessar a internet. Dessa maneira, uma vez que o PDA está programado, assim que ele tiver a oportunidade de se conectar com um ponto de acesso e baixar o arquivo, ele o fará. Já contatos agendados são aqueles nos quais as entidades que desejam se comunicar sabem de alguma forma quando o contato ocorrerá. Novamente pensando em comunicação espacial,
pode-se contar com a previsibilidade do movimento dos corpos celestes, para prever quando haverá uma janela de comunicação disponível. No entanto, não basta poder prever quando o contato ocorrerá, também é necessário que os nós estejam sincronizados para realizarem a comunicação. Outro fator importante é que não necessariamente a mensagem tem que ser enviada diretamente para o destino final, mas pode ser enviada para um nó intermediário que, por sua vez, tem condições de encaminhar a mensagem para o destino final. A figura em destaque ilustra o funcionamento de um contato agendado. Podemos observar que a mensagem está programada para sair da Terra, de um modo que a chegada da mensagem coincida com o posicionamento do satélite na órbita de Marte, de modo que a distância percorrida pela mensagem seja a menor possível. Agora chegando na camada de empacotamento, ou bundle layer, esta é a principal diferença entre as redes DTN e a internet TCP/IP. A camada de empacotamento é uma camada específica da rede DTN e que não existe na internet normal. Ela é quem possibilita a solução dos problemas de atraso e perdas na comunicação espacial. A camada de empacotamento se situa acima das camadas heterogêneas e específicas de cada região. Com isso, é possível conectar aplicações que estão em regiões diferentes e que possuem camadas inferiores distintas, cada uma com suas características. Nas redes DTN, um nó é uma entidade que possui uma camada de empacotamento. Um nó pode ser um host, roteador ou gateway, ou alguma combinação destes, e atuar como fonte, destino ou encaminhador de mensagens. O host, ele envia ou recebe mensagens, mas não as encaminha. Um host pode ser uma fonte ou destino de uma transferência de mensagens. A camada de empacotamento dos hosts, que operam em links com grandes atrasos, requerem armazenamentos persistentes para quando não for possível transmitir imediatamente a mensagem, ela possa ser armazenada para futura transmissão. Já o roteador, ele apenas encaminha mensagens dentro de uma única região DTN e pode eventualmente ser um host. Já o gateway, ele encaminha mensagens entre duas ou mais regiões DTN e pode eventualmente ser um host também, mas as camadas de empacotamento dos gateways devem possuir armazenamento persistente e suportar transferência em custódia. Quando é necessário um grau maior de confiabilidade na transmissão de mensagens, podem ser usadas as transferências em custódia. Esse tipo de transferência ocorre entre camadas de empacotamento de nós sucessivos no caminho da mensagem. As transferências em custódia não garantem confiabilidade, a não ser que a fonte peça a confirmação de entrega da mensagem. Em poucas palavras, o conceito por trás das transferências em custódia é delegar para o próximo nó a responsabilidade de retransmitir a mensagem até que atinja o seu destino, o que pode ser considerado uma maneira, ainda que não muito boa, de garantir confiabilidade. Com as transferências em custódia, existe a possibilidade da diminuição do número de saltos necessários para atingir o destino final de uma mensagem, já que os custodiantes da mensagem podem estar em movimento, indo em direção ao destino final. Além de diminuir o número de saltos, essa técnica também possibilita um menor sobrecarregamento da rede. Outro benefício trazido por essa característica é a que as redes com muita dificuldade para a transmissão de dados, tais como as redes de grande latência e links estáveis, acabam conseguindo um aumento na vazão. A figura ilustra exatamente essa ideia. Agora falando um pouco sobre o roteamento, a diferença entre o roteamento em redes DTN e internet TCP/IP é que a mensagem precisa chegar até a camada de empacotamento para ser roteada, diferentemente da internet, onde o pacote IP só chega até a camada de rede. Por esse motivo, os roteadores e gateways DTN precisam implementar todas as camadas até a camada de empacotamento. Outro detalhe é a diferença entre os roteadores e gateways DTN. Nos roteadores, as camadas abaixo da camada de empacotamento possuem os mesmos protocolos, uma vez que pertencem a uma mesma região DTN. Já os gateways DTN podem ter camadas inferiores diferentes. Podemos ver tudo isso detalhadamente na figura em destaque. Para concluir, podemos afirmar que esse estudo das redes interplanetárias revela não apenas os desafios na comunicação espacial, mas também um pouco da complexidade do desenvolvimento e aprimoramento de novas tecnologias para superar esses problemas. À medida que refletimos sobre as implicações dessa rede na exploração espacial futura, é evidente que estamos diante de uma era revolucionária, já que o desenvolvimento do protocolo DTN não afeta apenas o campo da comunicação espacial, mas também os novos tipos de redes que serão usadas futuramente. Bom, muito obrigado por assistir o vídeo, espero que tenham gostado. Até a próxima.